Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza, como é que vocês estão? Beleza, todo mundo bem? Só indo. Isso aí, vamos lá. Deixa o pessoal chegando aí pra gente continuar. Agora eu tô dando aula. Pronto, pessoal. Conforme a galera for chegando aqui, a gente vai admitindo eles aí. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Na última aula, nós falamos de refrigeração, né? Refrigeradores, ar-condicionado, que são máquinas térmicas ao contrário. Então, só para relembrar aqui rapidinho para vocês, ela funciona como o oposto da máquina térmica, né? Eu disse para vocês que ela pega o calor da fonte fria através de um trabalho que o compressor, o motor, realiza sobre o refrigerador. Então, pega calor da fonte fria através do trabalho que é realizado sobre a máquina e joga para a fonte quente. Então, processo inverso ao processo da máquina térmica, né? Expliquei o funcionamento com gás e conforme eu havia prometido para vocês, eu coloquei no eClass uma aula teórica, tá? Onde a gente explica, passa para vocês a explicação teórica dessa parte da termodinâmica, desde a primeira lei, máquinas térmicas, até a primeira lei, desculpe, trabalho e pressão de um gás, e aquela primeira lei nas transformações específicas, tá? Isobárica, isotérmica, isovolumétrica e adiabática, e máquinas térmicas e refrigeradores também com a segunda lei. Então tem lá a aula teórica no Eclass, depois vocês dão uma lida, tá? Que a gente essa semana vai concluir esse assunto aqui e entrar em óptica, tá bom? Mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar lá uma mensagem no privado ou agora aqui na aula, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando que a gente vai respondendo aí, tentando sanar para vocês. Bom, então o refrigerador, tá? Eu falei para vocês que o compressor atua no gás, comprime o gás que vira líquido, passa aqui dentro pela tubulação, absorvendo o calor do que está aqui dentro para voltar para o seu estado gasoso. Depois ele só passa aqui pela válvula de expansão, desce aqui pela serpentina que tem atrás da geladeira, aquela grade, e aí vai dissipando o calor que ela retirou lá de dentro, né? Para voltar no estado gasoso. Chega aqui embaixo, gás novamente, aí sofre um aumento de pressão pelo compressor, volta para o estado líquido e fica repetindo esse ciclo constantemente. Disse para vocês que qualquer refrigerador ele vai apresentar uma eficiência, não rendimento. Alguns autores chamam de coeficiente de desempenho, por isso que aqui está representado pela letra C, tá? Mas os livros também chamam de eficiência, tá? Qual é a eficiência de um refrigerador? Qual é o coeficiente de desempenho de um refrigerador? Então, isso depende, obviamente, de quanto mais calor ele consegue retirar, que é o objetivo do refrigerador, retirar calor.
Então, quanto mais calor ele consegue retirar para o mesmo trabalho que o compressor está realizando, mais eficiente vai ser esse aparelho. Então, há alguns anos atrás, o Código de Defesa do Consumidor obriga que esses refrigeradores eles apresentem uma etiqueta e a classificação. Aí você vai comprar uma geladeira, vai comprar um ar-condicionado, tem lá uma etiqueta com a classificação. Hoje até automóveis saem com essa etiqueta também. Essa etiqueta ela tem a classificação A, B, C, D, E, que vai indicando o consumo de eletricidade. Então, quanto mais eficiente for o aparelho, mais próximo de A vai ser a classificação dele. Então, um refrigerador, você pode encontrar lá A, B, C, D, E. O que é mais eficiente é aquele que retira mais calor da fonte fria com menos trabalho que o compressor realiza. Então, isso significa, isso traduz no consumo de energia. Porque quanto mais o motor trabalhar para retirar calor lá de dentro, mais energia está sendo gasta. E aí você vai pagar por um consumo elevado de energia. Por isso que às vezes você tem dois refrigeradores iguais, um exatamente igual ao outro, um custa, sei lá, R$ 2.500, o outro custa 2.000. Aí o cara vai lá e compra o mais barato. Só que com 6 meses de energia ele já pagou a diferença, porque o outro vai ter uma baixa eficiência e o consumo de energia é muito grande. Está relacionado com a potência do aparelho, tá? E com uma série de outros fatores. O sistema de refrigeração, o sistema de descongelamento, tudo isso vai influenciar nesse consumo e na eficiência, tá? É igual carro. Às vezes você tem dois carros iguais, só que com motorização diferente. A potência do motor vai ser diferente, o rendimento vai ser diferente e, consequentemente, o consumo de energia vai ser diferente. Normalmente, o carro mais potente consome mais combustível, mas ele também vai ter um rendimento melhor, tá? Uma potência melhor, e aí depende da necessidade da pessoa, ok? Então, eficiência está relacionada com a quantidade de calor da fonte fria que ele consegue retirar em função do trabalho que ele realiza. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá? Então, você tem aqui um exemplo só, tá em inglês, mas dá para a gente perceber, tá? Então, ele pega uma quantidade de calor, tá? Retira esse calor da fonte fria através de um trabalho que foi realizado pelo motor e joga tudo isso para a fonte quente, certo? Então você tem um funcionamento baseado nesse esquema. Retira calor da fonte fria, Q2, que nós chamamos, realiza um trabalho e joga para Q1, tá? Então, se você for calcular a quantidade de calor Q1 vai ser a soma do trabalho mais Q2. Claro, nós não víamos antes que trabalho vai ser Q1 menos Q2. Então, se você quiser calcular Q2, você vai ter que somar trabalho com... Se quiser calcular Q1, desculpe, você vai ter que somar trabalho com Q2. É a mesma fórmula. Então, pega a mesma fórmula, o mesmo princípio da segunda lei, se aplica tanto para máquinas térmicas quanto para refrigeradores. Beleza? A única diferença é que máquina térmica tem rendimento e você pode calcular e transformar em percentual, e refrigerador não tem rendimento, é eficiência ou coeficiente de eficiência. E De como qual forma você está falando, Carlos? eu estou falando da equação da segunda lei.
aquela que nos diz o seguinte. Aqui, ó. Trabalho é igual a Q1 menos Q2, fonte quente menos fonte fria, certo? Esse daqui é o enunciado, é a referência matemática ao enunciado da segunda lei, certo? Então, trabalho é igual a diferença entre o calor que ele retira da fonte quente e o que ele joga para a fonte fria. Isso é válido para a máquina térmica, certo? Então, é válido também para o refrigerador. Então, como é que você vai pegar no refrigerador? Qual a quantidade de calor que o refrigerador joga para a fonte quente? A quantidade que ele retira da fonte fria, mais o trabalho que o motor exerceu. Entendeu? Aqui, ó. Ele realizou um trabalho de 100 joules para retirar 50 joules de calor da parte interna do refrigerador. Então, quanto ele vai jogar para a fonte quente? 150 joules. Entendeu? Então, você está usando essa mesma equação aqui, ó. Você está pegando aqui Q1, que é a fonte quente, você está somando trabalho mais Q2, que é a fonte fria. Então, você está pegando o Q2 jogando para o outro lado e somando. Então, fonte quente, Q1, vai ser igual a trabalho mais Q2, para o refrigerador também. Então, o enunciado da segunda lei, assim como a fórmula matemática que representa a segunda lei, trabalho é igual a Q1 menos Q2, ou fonte quente menos fonte fria, é válido tanto para a máquina térmica quanto para os refrigeradores também. Entendeu isso? Agora, a diferença vai ser no rendimento. Então, máquina térmica tem rendimento, você vai calcular como trabalho dividido por Q1. Quanto mais trabalho ele conseguir realizar com aquela quantidade de calor que ele retira da fonte quente, maior vai ser o rendimento da máquina térmica. E esse valor nunca pode ser igual a 100%, tá? Sempre inferior a 100%, e pode ser transformado em percentual. Então, calculei o rendimento, deu 0,1, 10%, multiplica por 100, equivale a 10%. Deu 0,35, multiplica por 100, equivale a 35%. Agora, o refrigerador, ou qualquer máquina térmica, máquina frigorífica, desculpe, ar-condicionado, geladeira, freezer, todos esses dispositivos não têm rendimento, eles têm eficiência ou coeficiente de desempenho, que vai ser Q2, fonte fria, quantidade de calor da fonte fria, sobre o trabalho. Quanto mais calor ele conseguir retirar da fonte fria com o mesmo trabalho realizado pelo motor, maior vai ser a eficiência do refrigerador, ou então maior vai ser o coeficiente de desempenho. Porém, essa eficiência ou esse coeficiente não pode ser transformado em porcentagem. É o valor que você achar. Vai lá, calculou o coeficiente, deu 1, deu 2, deu 3, deu 4. É o coeficiente de desempenho daquele refrigerador. Não tem como transformar em porcentagem. Certo? Ficou claro isso aí? Professor, repete de novo essa parte do quanto maior o calor é removido. Eu não entendi muito essa parte. Olha só. Pensa, vamos raciocinar junto, tá? Imagine que você tem uma máquina térmica, tá? E você tenha um refrigerador. Máquina térmica seria um carro, por exemplo, tá? E o refrigerador, a geladeira da sua casa. Bom, os dois aparelhos, tanto o carro quanto o refrigerador, eles possuem uma finalidade específica, não é isso? Qual é a finalidade do carro? Queimar combustível e transformar em movimento. Qual é a finalidade do refrigerador? Resfriar os alimentos que você coloca dentro dele. Beleza. Você tem vários carros, certo? Nem todos os carros são iguais. Então você tem um carro mais barato, um carro mais caro, um motor menor, um motor maior. Isso está relacionado com o quê? Com o rendimento e a potência do veículo. Vamos esquecer a potência, vamos analisar só o rendimento.
Imagine que você tem um carro e que você coloca 1 litro de combustível. E esse carro, ele roda 10 quilômetros com esse litro de combustível, certo? E seu vizinho tem outro carro, só que o carro do seu vizinho, ele só roda 6 quilômetros com litro de combustível, certo? Ele é um carro mais potente, ele é um carro maior, porém ele só faz 6 quilômetros com litro de gasolina. Isso quer dizer o quê? Que o seu carro, ele possui um rendimento maior. Por que o rendimento maior? Porque ele vai pegar 1 litro de combustível que vai explodir dentro do motor e vai transformar em 10 quilômetros de movimento, certo? O carro do seu vizinho vai pegar o mesmo litro de combustível que explodiu no motor e vai rodar apenas 6 quilômetros, 60% do que você rodou. Então, ele vai ter um rendimento menor. Então, o que é rendimento de uma máquina térmica? É quanto mais trabalho é o quê? O movimento, no caso desse exemplo. Então, quanto mais trabalho a máquina fizer com a mesma quantidade de calor que ela retira da fonte quente, maior vai ser o rendimento da máquina. Então, presta atenção. Se o carro está queimando 1 litro de combustível, não importa qual é o motor do carro, ele está retirando uma quantidade de calor da explosão de 1 litro de combustível dentro do motor. Então, a quantidade de calor que está sendo fornecida para o seu carro e para o carro do seu vizinho é a mesma. Então, eles estão retirando a quantidade de calor da explosão de 1 litro de gasolina dentro do motor. Então, a quantidade de calor é a mesma. Porém, seu carro andou 10 quilômetros e o carro do vizinho andou só 6. Ou seja, o trabalho que seu carro conseguiu realizar foi maior do que o trabalho que o carro do seu vizinho realizou. Então, seu carro realizou mais trabalho para uma mesma quantidade de calor que retirou da fonte quente. Então, nosso rendimento foi calculado como trabalho sobre Q1, quantidade de calor retirado da fonte quente. Beleza? Agora vamos para a geladeira. A geladeira ou qualquer outro refrigerador, ela vai retirar calor dos alimentos aqui dentro. Só que para retirar calor da fonte fria, é necessário que o motor trabalhe sobre ela. Então, o compressor, ele precisa realizar um trabalho sobre o gás aqui para poder fazer com que ele mude de estado e retire calor lá de dentro. Beleza? Bom, imagine que você tem um refrigerador e seu vizinho tem outro refrigerador parecido, tá? Porém, a capacidade, a potência dos dois e o tamanho do motor é o mesmo, tá? Então, sei lá, vocês têm um refrigerador de 200 litros, tá? Por exemplo, 220 litros. Aí você tem esse refrigerador, seu vizinho também tem outro refrigerador igual, porém o dele é de marca diferente. E aí o que acontece? Cada vez que o compressor realiza o trabalho sobre o gás, o seu refrigerador tira 50 joules de calor da parte de dentro. E o seu vizinho, na mesma hora de funcionamento, o mesmo trabalho realizado pelo compressor, porque ele é o mesmo tamanho do seu, ele consegue retirar 80 joules de calor. Isso quer dizer o quê? Que o refrigerador do seu vizinho, ele é mais eficiente do que o seu. Por que ele é mais eficiente? Porque ele retirou mais calor de dentro, que é a fonte fria, e o motor está realizando o mesmo trabalho. Então, pelo mesmo trabalho realizado pelo compressor, ele consegue retirar mais calor da parte de dentro do refrigerador. Então, o refrigerador dele, ele é mais eficiente, eu tenho um coeficiente de desempenho melhor do que o seu. Conseguiu entender agora? Sim, professor, Ficou claro? obrigada. Uhum. Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, para encerrar essa parte de termodinâmica, a gente vai falar da máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, como vocês vão encontrar nos livros didáticos, tá? A máquina de Carnot, ela é um dispositivo que foi desenvolvido por ele, né, por esse francês,
que tem o sobrenome de Carnot, e ele desenvolveu equipamento para poder obter o máximo de rendimento possível, tá? Então, nós sabemos que, de acordo com a segunda lei, é impossível uma máquina térmica operando entre ciclos e dois reservatórios ter um rendimento de 100%. Então, se ela tem uma fonte quente e uma fonte fria, ela opera em ciclos, ela não vai conseguir um rendimento de 100%. Agora, qual dispositivo que vai ter o maior rendimento? É exatamente a máquina desenvolvida por Carnot. Então, Carnot, ele descobriu que uma máquina ela vai ter o máximo de rendimento se ela trabalhar em ciclos seguindo duas transformações específicas. Então, são duas transformações termodinâmicas, isotérmicas, desculpe, seguidas de duas transformações adiabáticas. Então, se você tiver duas transformações isotérmicas seguidas de duas alternadas com duas adiabáticas, você consegue um maior rendimento numa máquina térmica, tá certo? Então, essa máquina ficou conhecida como máquina de Carnot. Então, o segredo da máquina de Carnot é que é uma máquina reversível. O que é isso? Reversível é aquela que vai e volta ao mesmo ponto, tá? Então, ela vai ter características semelhantes. Então, vai e volta como se fosse uma transformação cíclica, tá? Então, quais são as condições para que um processo seja reversível? Um processo irreversível é aquele que não retorna mais o estado inicial. Então, por exemplo, quando você queima o combustível, esse combustível, a reação química vai fazer com que essa queima desse combustível libere dióxido de carbono. Então, você não vai ter mais como voltar para a gasolina, né, que foi produzida anteriormente. Então, não é um processo reversível. O de Carnot é um processo reversível. Como? Então, quais são as condições para que esse processo seja reversível? Primeiro, não deve haver nenhuma energia mecânica sendo transformada em energia térmica, nem por atrito, nem por força viscosa ou outras forças dissipativas. Então, não tem resistência do ar, não tem viscosidade, que é parte desse elemento grudando nas paredes do recipiente, ou atrito. Então, não tem energia dissipada, tá? A transferência de energia térmica só pode ocorrer entre dois corpos à mesma temperatura, ou que sejam infinitesimamente, então infinitamente mais próximo da mesma temperatura, tá? Transformação isotérmica, ou praticamente isotérmica. E o processo deve ser quase estático, de forma que o sistema esteja sempre em um estado de equilíbrio, ou infinitamente próximo disso, tá? Então, essas condições não podem ser completamente satisfeitas. O processo reversível é uma idealização. Por quê? Porque, por mais que você consiga eliminar o atrito, ele sempre vai existir se houver um elemento dentro de um recipiente, com as paredes do recipiente, ou com ar, qualquer coisa. Tá? A variação de temperatura ela vai existir mesmo que seja mínima. E o processo ele também não é estático. Existe uma diferença, uma mudança, uma transformação. Então, isso é o que seria ideal. Tá? Cadu quer perguntar? Pode falar, Cadu. Então essa máquina não existe de verdade. Na prática, não, exatamente. Agora, a Mas máquina... Não, olha só, presta atenção. A máquina de Carnot existe, tá? O que não existe é a máquina ideal. É o que seria isso que eu estava ideal, perguntando. tá bom? A máquina dele existe. É uma máquina que vai apresentar o máximo de rendimento possível. Porém, a máquina ideal, que seria que satisfaz todas essas relações para ser reversível, então ela não existe. Então é uma idealização, tá? Mas existem diversas máquinas que trabalham com ciclo de Carnot, esse princípio. Então, no ciclo de Carnot, a transferência de calor deve ser isotérmica para que o processo seja
reversível, tá? Então, seria o quê? Seria aqui, ó, duas transformações isotérmicas seguidas de duas adiabáticas. Então, de 1 para 2, você teria uma expansão isotérmica, de 2 para 3, uma expansão adiabática, depois retornava de 3 para 4, uma compressão isotérmica e voltaria para o estado inicial, uma compressão adiabática. Então, o que acontece aqui? Você teria temperatura igual entre 1 e 2 e 3 e 4 e não haveria trocas de calor entre 2, 3 e 4, 1. Então, você não vai ter essa variação de características que ele cita aqui. Então, vai ser uma condição bem próxima disso aqui. Claro que existe, mas é uma coisa pequena, que pode ser desprezada quando você vai partir para o cálculo, certo? Então, aqui é só uma esquematização. E aí, o que vai acontecer? De 1 para 2, absorção isotérmica quase estática de calor de um reservatório quente, com a temperatura TQ. Então, a fonte quente, tá? Você tem a temperatura sendo mantida. De 2 para 3, uma expansão adiabática, também quase estática, porque o abaixamento da temperatura, a TTF do reservatório frio, vai ser uma diferença muito pequena e não vai haver troca de calor. Depois volta de 3 para 4, uma compressão isotérmica, tá? E, por fim, retorna para 1 por uma compressão adiabática. Então, é uma transformação cíclica, onde nós não temos, teoricamente, variação de temperatura e não temos também troca de calor, certo? Então, uma máquina térmica no rendimento de Carnot, você vai calcular o rendimento ou eficiência dessa máquina como? Você tem trabalho sobre fonte quente, que seria a fórmula original, fonte quente menos fonte fria, dividido por fonte quente, simplificou, chegou naquela segunda fórmula que eu passei para vocês, 1 menos Q2 sobre Q1. Porém, a máquina de Carnot tem transformações adiabáticas, não vai haver troca de calor. Então, você vai trabalhar apenas com a temperatura. Então, a variação de temperatura entre a fonte fria e fonte quente. Então, você pega a temperatura da fonte fria, divide pela temperatura da fonte quente. Diminui de 1, você vai ter o rendimento. E o que eu acabei de falar? Que a variação de temperatura aqui, ó, nessas duas, daqui para cá não tem. De 3 para 4 não tem, que é isotérmico. Daqui para cá e daqui para cá, que são as adiabáticas, como não há troca de calor, a variação é bem pequena, não é? E se você tem variação de temperatura pequena, esse valor aqui vai ser pequeno. Então, 0,2, 0,3. Menos 1 vai dar o quê? 0,7, 0,8. Então, você vai ter um rendimento de 70%, 80%. Que numa máquina térmica comum, que não obedece o ciclo de Carnot, vai girar em torno de 30%, 40%. Então, nós teremos o máximo de rendimento que uma máquina pode nos ofertar. Isso se trabalhar em função do ciclo de Carnot. Então, essas máquinas são classificadas como máquina de Carnot. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Dúvidas, meu povo? Aqui exemplos numéricos, eu não vou passar para vocês agora. Estão me ouvindo? Sim. Alguém tem alguma Sim. dúvida? Cadu quer perguntar ainda alguma coisa? Que a mãozinha está levantada aí. Ou esqueceu de abaixar? Esqueci de abaixar. Beleza. Então, pessoal, para finalizar, termodinâmica é isso. Então, nós temos o refrigerador, que a gente já relembrou aqui, que a gente viu na última aula, e a máquina para obter um rendimento maior, mais eficiente, a máquina de Carnot. Então, qual a diferença? Que quando ele disser para vocês que a máquina obedece o ciclo de Carnot, ou é uma máquina de Carnot, como é que você vai calcular o rendimento da máquina? 1 menos T2 sobre T1. Então, você vai trabalhar com as temperaturas e não com a quantidade de calor da fonte quente e fonte fria. Beleza? Depois eu vou passar uma listinha para vocês com questões envolvendo a máquina tradicional e a máquina de Carnot
e eficiência de refrigerador para a gente diferenciar. Tá massa? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Ou então... O senhor vai fazer, tipo, alguns exemplos, tipo, com cálculo? Vou passar uma lista que vocês vão tentar responder e depois a gente vai corrigir e comentar como a gente tem feito aí nas outras aulas, tá bom? Aí a gente vai fazer atividade sobre isso, vai corrigir também e comentar. Beleza? Ok. A gente fez uma de máquina térmica, não foi? Que tinha rendimento. Aí eu vou passar outra com eficiência de refrigerador, mais algumas questões de rendimento e vou passar com o ciclo de Carnot também, para a gente ver a diferença, tá? Tirar a dúvida de vocês. Beleza? Se alguém tiver... sim, eu postei lá no Eclass a parte teórica disso, tá? Depois eu vou conferir, eu acho que só não falei, só não postei esse que eu não tinha explicado de Carnot, mas eu vou colocar lá para vocês na sequência. E aí eu posso até também postar junto com a atividade. Que aí depois a gente, na próxima semana, a gente corrige. Tá bom? Galera, hoje eu não vou entrar nesse conteúdo não, que vai ser o assunto da próxima aula, que é o nosso próximo assunto, tá? Que é a parte de óptica. Então hoje a gente só vai dar uma orientada para vocês falar, porque se alguém quiser estudar e adiantar, pode dar uma lida lá no conteúdo. Então, o nosso próximo assunto é óptica geométrica, tá? O que é óptica? A parte da física responsável pelo estudo da luz, estudo do comportamento da luz. E aí você fala, como é que vai estudar o comportamento da luz? Para que isso? Então, veja bem. Nós temos 5 sentidos, tá? Dos 5 sentidos que nós temos, sem dúvida nenhuma, qual é o sentido que a gente mais utiliza? O que vocês acham? Visão. Visão, certo? Então, nós enxergamos, usamos mais a visão, porque desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está abrindo o olho, enxergando e observando as coisas. Então, a visão, como o Pedro falou aí, é o nosso sentido mais utilizado. E como é que a gente consegue ver as coisas? Como é que a gente consegue ver os objetos? Então, eu estou vendo aqui a agenda, tá? Como é que eu vejo a agenda? A luz sai da sua fonte, bate na agenda e reflete nos meus olhos, certo? Então, nós só conseguimos ver os objetos e usar esse sentido que é mais utilizado, mais útil para nós, através da luz. Daí a importância de você estudar o comportamento da luz. Então, se eu apago a luz do ambiente, se eu fechar completamente a luz do ambiente, tá? Aqui eu só diminuí, eu já perdi um pouco a capacidade de visualizar, certo? Então, por exemplo, meu rosto está aqui. Se eu tiver uma cicatriz no rosto, com essa quantidade de luz você já não consegue enxergar. Com essa quantidade de luz você já enxerga. Então, você só consegue enxergar porque existe luz sendo refletida no objeto e nos olhos de vocês. Então, se eu fechar completamente a entrada de luz aqui nesse ambiente, a agenda vai continuar na minha mão e eu não vou ter a capacidade de enxergá-lo. Então, não vou conseguir ver essa agenda porque não tem luz sendo refletida. Então, nós só conseguimos ver os objetos porque tem luz sendo refletida sobre ele. E por isso que a gente precisa estudar o comportamento da luz. Deixa eu só fechar aqui que a menina entrou e largou a vela. Porque eu estou no quarto da minha filha, ela entra para pegar as coisas dela e está largando tudo aberto. Então, pessoal, a importância da gente estudar o comportamento da luz está relacionado com essa capacidade que a gente tem.
Então, nós vamos estudar as características da luz, tá? Então, velocidade, propagação da luz, os meios, que essa luz se propaga, as condições de propagação e principalmente os fenômenos que essa luz sofre. Então, uma luz, quando ela atinge um objeto, a depender das características do objeto, ela sofre diversos fenômenos. E esses fenômenos é que são estudados em óptica. Então, a gente vai estudar reflexão da luz, refração da luz, absorção da luz, que são os três principais. Então, esses três fenômenos serão estudados detalhadamente. A gente vai ver como é que funciona, vai ver como é que a gente pode calcular ou até mesmo estabelecer formação de imagens e características, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre óptica, tá? Então, não se preocupe, que é uma introdução à óptica, tá? E aí, na sexta-feira, se não me engano, tá lá no cronograma, eu vou postar a parte final lá, a teoria final de termodinâmica, junto com a atividade que a gente vai fazer na próxima semana. Então, a gente vai começar aqui a parte de introdução de óptica, tá? E depois a gente vai fazer a atividade, as questões e corrigir termodinâmica, só para a gente não perder tempo. Eu não poderia, por exemplo, hoje encerrar termodinâmica e já passar o exercício para vocês me entregarem amanhã, porque nossas aulas são sequenciais. A gente tem aula terça e quarta. Então não daria tempo de vocês responderem. Então amanhã a gente vai entrar nessa parte de óptica e depois nós iremos voltar para o exercício de termodinâmica. Beleza? Pessoal, com relação à parte de termodinâmica que nós vimos, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta com relação à máquina térmica, refrigerador, ciclo de Carnot, rendimento, eficiência? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, aproveitar esses minutinhos finais. Eu estou registrando aqui a frequência de vocês. E aí vocês podem aproveitar para me perguntar aí. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Deu um retorno, não estou ouvindo ninguém aí. Todo mundo com o microfone desligado. Até agora tá indo E agora está de tranquilo. boa? Tudo tranquilo. Pronto. Tudo Na hora tranquilo. que tiver atividade, qualquer dúvida, vocês me comunicam. Como a gente vai corrigir as questões, a gente aproveita esse momento também para tirar as dúvidas, né? Então, galera, sempre bom estar com vocês. Obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Valeu? E na aula de Valeu, amanhã, Carlos. em óptica. Valeu, galera. Um Beleza. abraço, hein? Valeu. Valeu. Bom Tchau. dia pra Abraço. vocês. Tchau, tchau. Tchau, Até amanhã. Carlão. Tchau, querido. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã, galera. Um abraço.